Augusto César, nascido como Caio Otávio Turino, em 63 a.C., foi uma das figuras mais transformadoras e influentes da história mundial. Sua jornada de um jovem aristocrata a primeiro imperador de Roma é uma saga de ambição, estratégia política e poder implacável. Ele era sobrinho neto de Júlio César, o grande general e ditador romano, que o adotou póstumamente em seu testamento. Essa adoção inesperada catapultou o jovem Otávio, com apenas 18 anos, para o centro da perigosa arena política de Roma. A República Romana, na época, estava mergulhada em décadas de instabilidade política e guerras civis sangrentas. O assassinato de Júlio César, em 44 a.C., por um grupo de senadores que temiam sua tirania, apenas aprofundou a crise. Otávio, agora chamado de Caio Júlio César Otaviano, decidiu vingar a morte de seu pai adotivo e reivindicar sua herança. Ele formou uma aliança estratégica com Marco Antônio e Lépido, dois dos mais poderosos aliados de César, criando o segundo triunvirato. Juntos eles caçaram e derrotaram os assassinos de César na Batalha de Filipos, consolidando seu controle sobre o Estado romano. O triunvirato dividiu o controle das províncias romanas, mas a aliança era frágil e marcada pela desconfiança mútua. Lépido foi rapidamente marginalizado, deixando o Otaviano no controle do Ocidente e Marco Antônio no controle do Oriente. A rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio era inevitável, alimentada por ambições concorrentes e diferenças políticas. Marco Antônio aliou-se à rainha do Egito, Cleópatra, uma figura carismática e poderosa. Otaviano, em Roma, usou essa aliança como propaganda, retratando Antônio como um traidor que havia sucumbido aos encantos e à influência estrangeira. A tensão culminou na Batalha de Ácio em 31 a.C., um confronto naval decisivo. As forças de Otaviano, comandadas pelo brilhante general Agripa, saíram vitoriosas. Marco Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito, onde cometeram suicídio no ano seguinte. Com a derrota de seu último rival, Otaviano tornou-se o governante indiscutível de todo o mundo romano. Ele sabia, no entanto, que a palavra rei ou ditador era odiada em Roma e poderia levar ao mesmo destino de seu pai adotivo. Então, ele iniciou uma transformação política magistral, cuidadosamente velada, sob a aparência de restaurar a República. Em 27 a.C., ele formalmente devolveu o poder ao Senado e ao povo de Roma, um ato de genialidade política. Em troca, um Senado agradecido concedeu-lhe o título de Augusto, que significa o venerável ou majestoso. Ele também recebeu o título de Princeps, que significa primeiro cidadão, estabelecendo o sistema conhecido como Principado. O Principado era, na prática, uma monarquia disfarçada de república. Augusto mantinha o controle absoluto sobre o exército, as finanças e as províncias mais importantes. Ele governou por mais de 40 anos, um período de paz e prosperidade sem precedentes conhecido como a Pax Romana. A Pax Romana trouxe estabilidade a um mundo que não conhecia nada além de guerra por gerações. Augusto iniciou um vasto programa de construção e renovação em Roma. Ele famosa e orgulhosamente declarou: "Encontrei uma Roma de tijolos e a deixei de mármore." O Fórum de Augusto, o Templo de Marte Vingador e o Altar da Paz, Ara Pacis, são exemplos de seu legado arquitetônico. Ele reformou o sistema tributário para torná-lo mais justo e eficiente. Ele criou um corpo de bombeiros e uma força policial para a cidade de Roma. Ele estabeleceu o Cursus Públicos, um serviço postal e de transporte estatal que conectava o vasto império. As legiões foram profissionalizadas e posicionadas nas fronteiras, garantindo a segurança do império. Apesar de seu sucesso, seu governo enfrentou desafios, incluindo a desastrosa perda de 3 legiões na Batalha da Floresta de Teutoburgo.
Disse que Augusto, devastado, batia a cabeça na parede gritando: Varo, devolva-me minhas legiões. Essa derrota marcou o fim da expansão romana para o leste do rio Reno. Na esfera social, Augusto promoveu uma agenda conservadora, incentivando o casamento, a família e a moralidade tradicional. Leis foram aprovadas para penalizar o adultério e recompensar casais com muitos filhos. Augusto também foi um grande patrono das artes e da literatura. A Era de Augusto é considerada a idade de ouro da literatura latina, com poetas como Virgílio, Horácio e Ovídio. A Eneida de Virgílio, em particular, foi uma epopeia que glorificava Roma e legitimava o governo de Augusto, traçando sua linhagem até o herói troiano Enéas. A vida pessoal de Augusto, no entanto, foi marcada por tragédias e dificuldades na busca por um herdeiro. Ele teve apenas uma filha, Júlia, cujo comportamento escandaloso a levou ao exílio por ordem do próprio pai. Seus netos e herdeiros designados, Caio e Lúcio César, morreram jovens. Isso o forçou a adotar seu enteado, Tibério, um general competente, mas que ele pessoalmente não apreciava. Sua esposa, Lívia Drusa, foi sua conselheira leal e companheira, por mais de 50 anos. Lívia era uma figura politicamente astuta, e alguns historiadores especulam que ela manobrou para garantir a sucessão de seu filho, Tibério. Augusto morreu em 14 de C.A. aos 75 anos, deixando para trás um império transformado. Suas últimas palavras teriam sido: a comédia acabou. Aplaudam! Ele foi deificado pelo Senado, e o culto ao imperador tornou-se uma parte importante da religião romana. O sistema que ele criou, o Principado, duraria por séculos, moldando o futuro do Império Romano. Augusto César não foi apenas um conquistador, ele foi um mestre estadista e um arquiteto de impérios. Ele encerrou um século de guerra civil e deu a Roma um período de paz que permitiu que sua cultura florescesse e se espalhasse. Sua habilidade de mascarar uma autocracia sob a fachada de instituições republicanas foi um ato de gênio político sem precedentes. Ele entendia o poder da imagem e da propaganda, usando moedas, estátuas e arquitetura para promover sua agenda. O nome César tornou-se sinônimo de imperador, um legado que ecoou através da história em títulos como Kaiser e Tsar. Seu longo reinado permitiu que uma geração inteira crescesse sem conhecer a instabilidade da República, aceitando o governo de um só homem como normal. O legado de Augusto é complexo. Ele destruiu a República, mas salvou o Estado romano do colapso. Será que a paz e a estabilidade que ele trouxe justificaram a perda da liberdade republicana? Historiadores debatem essa questão há milênios. O que é inegável é que Augusto César moldou o mundo ocidental de maneiras que ainda são sentidas hoje. Ele não foi apenas um homem, foi o arquiteto de uma nova era. Sua astúcia política era lendária, superando adversários muito mais experientes. Ele aprendeu rapidamente a navegar nas traiçoeiras águas da política romana pós-César. A decisão de marchar sobre Roma com suas legiões para exigir o consulado mostrou sua audácia precoce. A proscrição, uma lista de inimigos a serem executados, foi uma mancha sombria em seu início de carreira, resultando na morte de milhares, incluindo Cícero. A relação com Marco Antônio era uma dança complexa de cooperação e conflito. O casamento de Otaviano com Escribônia, parente de Sexto Pompeu, foi um movimento puramente político para neutralizar uma ameaça. Ele se divorciou dela no dia em que ela deu à luz sua filha, Júlia, para se casar com Lívia. A campanha de propaganda de Augusto contra Antônio e Cleópatra foi uma obra-prima de manipulação da opinião pública. Ele se posicionou como o defensor da tradição romana contra a decadência e a tirania do Oriente. O Res Gestae Divi Augusti, Os Feitos do Divino Augusto, é sua própria versão de sua história, uma autobiografia monumental inscrita em bronze.
Ele reorganizou o exército, criando um tesouro militar para garantir o pagamento e a aposentadoria dos soldados, garantindo sua lealdade pessoal. A Guarda Pretoriana, uma unidade de elite de guarda-costas do imperador, foi estabelecida por ele, uma força poderosa em Roma. A administração das províncias foi dividida entre províncias senatoriais e imperiais. Augusto viajou extensivamente pelo império, supervisionando a administração e projetos de construção pessoalmente. Sua reforma monetária estabilizou a economia, com moedas de ouro, áureos e prata, denários, de alta qualidade circulando por todo o império. A restauração de 82 templos em Roma foi parte de seu programa para reviver a religião e a piedade tradicionais. O título Pater Patriae, Pai da Pátria, concedido a ele em 2 A e CE, foi o auge de suas honras. Seu relacionamento com o poeta Ovídio azedou, resultando no exílio do poeta para o Mar Negro, um mistério que perdura. A questão da sucessão foi a maior fraqueza de seu reinado, uma fonte constante de ansiedade e instabilidade palaciana. Seu amigo e general leal, Agripa, casou-se com sua filha Júlia e se tornou seu herdeiro, mas também morreu antes de Augusto. A complexa teia de casamentos e adoções em sua família era puramente para fins dinásticos. O mausoléu de Augusto, que ele construiu no início de seu reinado, tornou-se o local de descanso final para ele e sua família, um monumento à sua dinastia. Ele era um mestre em equilibrar a força militar com a diplomacia. Seu regime, embora autocrático, trouxe uma ordem e um sistema legal que beneficiaram milhões. Como ele conseguiu manter a ilusão da república por tanto tempo? Sua personalidade era uma mistura de crueldade implacável em sua juventude e clemência calculada em sua maturidade. Ele sobreviveu a inúmeras conspirações, mostrando uma capacidade notável de antecipar e neutralizar ameaças. A paz romana permitiu que o comércio florescesse desde a Bretanha até a Índia. As estradas que ele construiu ou melhorou, com o famoso ditado "todos os caminhos levam a Roma", eram as artérias do império. O culto imperial, que o deificou, serviu como uma força unificadora em um império diversificado. Seria ele um tirano benevolente ou um salvador pragmático? Seu impacto foi tão profundo que o 8º mês do ano foi renomeado de Sestilis para agosto em sua homenagem. Ele efetivamente terminou a era dos grandes generais republicanos que podiam desafiar o Estado com seus exércitos particulares. A transformação de Roma sob Augusto foi gradual, sutil e irresistível. Ele era um reformador incansável, sempre buscando melhorar a eficiência do Estado. Sua capacidade de delegar tarefas a homens talentosos como Agripa e Mecenas foi crucial para seu sucesso. Mecenas, seu amigo e conselheiro, era tão influente como o patrono das artes que seu nome se tornou sinônimo de patrono. A criação de um censo regular em todo o império permitiu uma tributação mais precisa e um melhor recrutamento militar. A história do nascimento de Jesus em Belém, ligada a um censo decretado por César Augusto, mostra o alcance de seu poder. Como um único homem conseguiu realizar uma mudança tão monumental? Sua saúde frágil o atormentou por toda a vida, tornando sua longevidade e suas realizações ainda mais notáveis. O Altar da Paz, ou Arara Pacis, é talvez o maior símbolo de seu reinado, uma obra de arte que celebra a paz alcançada através do poder militar. O império que ele construiu não era apenas territorial, mas também cultural e ideológico. Ele pacificou a Espanha, subjugou os Alpes e expandiu o império até o Danúbio. Apesar de sua imagem pública de calma e controle, ele era conhecido por ter um temperamento forte, em particular. Particular. Sua habilidade de parecer relutante em aceitar o poder foi a chave para acumulá-lo. Ele sobreviveu à era mais sangrenta da história romana para inaugurar sua era mais pacífica. Que homem notável!
Sua vida é uma lição atemporal sobre poder, política e a natureza humana. Ele realmente encontrou Roma como uma cidade de tijolos e a deixou como uma cidade de mármore. O sistema político que ele projetou era tão robusto que sobreviveu a imperadores terríveis como Calígula e Nero. A sucessão por adoção, em vez de primogenitura, tornou-se um modelo para futuros imperadores bons como Trajano e Adriano. Ele efetivamente criou a profissão de imperador romano. O controle sobre o fornecimento de grãos para Roma foi uma ferramenta poderosa para manter a população feliz e sob controle. Seus jogos e espetáculos públicos, embora não tão grandiosos quanto os de imperadores posteriores, ajudaram a cimentar sua popularidade com as massas. Ele entendia perfeitamente a política do pão e circo. Será que a República Romana já estava morta antes de Augusto chegar ao poder? Talvez ele apenas tenha dado o golpe de misericórdia em um sistema que já estava em colapso. Sua influência sobre o desenvolvimento do direito romano foi profunda, promovendo a ordem e a previsibilidade legal. Ele foi um construtor de pontes, estradas e aquedutos, mas, acima de tudo, foi um construtor de instituições. Seu nome ecoa pela eternidade, um sinônimo de poder, paz e transformação imperial. Ele estabeleceu as fundações de um império que duraria 1500 anos no Ocidente e no Oriente. O primeiro e talvez o maior de todos os imperadores romanos. Que legado impressionante!